Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de tinta para aquarela que existem no mercado, que eu tenho acesso, né? Porque existem infinitas marcas por aí e tal, mas eu vou mostrar principalmente a diferença dos materiais. A gente tem aquarela de bisnaguinha, essa daqui, que quando você abre, ela vira assim, ó, uma pastinha, né? Aqui. E esse é um tipo. Aí nós temos o outro tipo de aquarela, que é essa daqui, ó, que é a tinta líquida. Não sei se... Cuidado para abrir e não... Ó, ela é líquida, é líquida ali dentro. Pigmentação muito mais concentrada. E nós temos também as aquarelas que vêm nesse formato aqui, que existem diversos tipos de estojo, que são as aquarelas em pastilha. Essa daqui é uma linha da Koinor Estudante, que eu nunca encontrei no Brasil, eu ganhei de alguém que viajou para fora e me trouxe. E também existe um tipo de aquarela, que não é aquarela, mas dá para fazer, que são os lápis aquareláveis, né? Eles não são lápis de aquarela, eles são lápis aquareláveis. Que existem várias técnicas diferentes para usar. Então, os custos variam muito de um tipo para o outro. Porque, por exemplo, essa daqui é uma aquarela de bisnaguinha, né? Da marca Pentel, que vem uma caixinha com várias cores. Esse kit aqui, se eu não me engano, é um kit de 24 cores. Peraí. Esse daqui é um kit de 24 cores. Eu vou colocar aqui o preço dela atualmente, quanto que tá custando, porque não adianta eu falar pra vocês o preço que eu paguei na época, porque o dólar tá lá nas alturas, o real tá cada vez caindo mais, então os preços mudaram muito. Os preços podem variar muito, porque, por exemplo, essa linha aqui da Pentel é uma linha escolar, se eu não me engano. Não, ele não fala nada, mas não é uma linha profissional. Dá pra pintar, ela tem uma certa qualidade e tudo mais, mas ela não é uma linha profissional, né? E aí tem essas bisnaguinhas aqui. Essa daqui é da Cotman, né? Winsor & Newton. E essa daqui é da Van Gogh. Se eu não me engano, uma bisnaguinha dessa custa o preço de uma caixa de 24 dessas. Eu vou colocar aqui os valores que estão custando hoje em dia pra gente comparar. Mas na época que eu comprei elas, foi mais ou menos isso, sim. Essa daqui é a mesma coisa, ela vem pastosa como essa. A grande diferença tá na qualidade. Ah, mas como é que eu vou saber se é uma qualidade melhor ou menor, né? Essa daqui, com o passar do tempo, quando você vai apertar ela para colocar ela no godê, num pratinho de vidro, enfim, no material que você usa para colocar ela, acontece isso daqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Isso daqui, tá vendo que parece uma calda, um caramelo, um negócio? Isso daqui é o aglutinante da tinta. Ele serve para quê? Porque a tinta ali é um pozinho, uma matéria em pó, um material que é diluído num veículo que torna a tinta pastosa. E aí, o que acontece? Sabe quando você faz um Nescau e deixa ele muito tempo o copo parado e separa? Tu vê que fica leite em cima e embaixo fica o pozinho? Para não acontecer isso com a tinta, eles colocam esse produto que é o aglutinante, que é aquilo dali. Quando a tinta não é de alta qualidade e tudo mais, com o passar do tempo, esse aglutinante ele separa. Então, quando você vai apertar essas tintas aqui, normalmente você tem que apertar ele com cuidado no começo e descartar essa primeira esmagada, bisnagada, não sei. Porque ela sai com esse caldinho ali, esse grude, e é bem grudento mesmo, ele fica ali, ele não seca na paleta, E é porque é o aglutinante, é o que faz a tinta continuar funcionando. Essas daqui eu tenho todas a mesma quantidade de tempo, já tem anos. Ainda estão todas na validade.
Mas essas duas marcas aqui, isso nunca aconteceu. Essa é a diferença principal na qualidade da tinta, sem contar a vibrância das cores, que essas cores aqui são diferentes, né? Tanto para misturar como para diluir, tem sim diferenças disso, do material que são feitas, enfim. Mas o aglutinante para mim é o que mais pesa, porque você acaba desperdiçando muita tinta aqui, porque você tem que ficar apertando, jogando fora esse caldo, essa coisa ali, e ele é muito amarelado, ele acaba alterando às vezes a cor um pouco da tinta. É essa situação que acontece. Bem, na questão das tintas em pastilha, esse daqui é um kit escolar da Kohinoor que eu nunca vi no Brasil para vender, que seria fantástico, porque essas caixinhas elas saltam, né? Se você acaba uma dessas cores, elas são destacáveis, você pode tirar e ela é bem cara de tinta escolar mesmo, mas a qualidade dela é muito boa, a pigmentação dela também é muito boa. A vantagem que já vem com a tampa, já serve de godê para você diluir as tintas, o que é muito bom. Peraí que tinha tinta molhada ali. E aí eu já me sujei. Que já serve de godê para você, que facilita muito. Elas costumam secar super rápido, eu nunca tive problema dela. Eu moro na praia, para quem não sabe, o mar aqui do ladinho. E eu terminei de usar, elas logo secam, às vezes eu nem espero elas secar muito, eu fecho elas e elas ficam sequinhas depois, elas não escorrem, não fica melequento. Aqui a meleca é que tá sujo do lado de fora mesmo, que eu esfreguei em algum lugar que não devia. Mas ela é super boa. E normalmente esses kits de pastilha vêm com um tubinho branco, porque eu não sei se vocês não sabem, mas a aquarela não tem tinta branca. O branco que a gente usa é normalmente guache. Eu gosto de usar tinta acrílica, mas vai do gosto de cada um. E normalmente vem assim um tubinho de tinta guache para poder fazer as partes brancas. As tintas coloridas, fiz uma mudança. As tintas coloridas, elas têm uma infinidade de cores também, enorme. O que eu tenho aqui, eu tenho uma marca chamada Aqualine, que é uma marca nacional, né, produção a gente tem aqui, então o preço dela é bem mais acessível. Na época, eu não lembro, acho que saía 10, 12 reais um vidrinho desse que tem 30 ml, parece pouco, mas gente, eu tenho há anos e ele não tá na metade ainda, sabe? Rende muito, porque a pigmentação dele é muito mais forte, então você precisa ter mais domínio da diluição, porque senão acaba manchando, né? Como ela demora ela é muito mais pigmentada, a cor fica muito mais viva, mais saltada. E eu tenho uma dessa daqui, porque essa cor que eu queria aqui só tem o número dela, 640, não tem nome. Não tem o nome dela. Essa daqui, ela é feita é da Talents, né? Ela é feita na Holanda. E a pigmentação dela é linda, maravilhosa. Blush green, ball green, não sei que cor que ele diz aqui que é. Mas ele é tipo um verde água, lindo, um azul petróleo talvez. É uma cor linda, 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 maravilhosa, que eu não achei na Aqualine. Eu me rendi e comprei. Ela vem aqui uma etiquetinha dizendo que é uso profissional. É uma tinta muito boa também, ela dilui super, as duas líquidas elas diluem muito fácil assim, né, você passa o pincel com um pouco de água, elas diluem muito, mas elas são super pigmentadas, fica bem forte as cores, mas com o passar do tempo elas desbotam, sabe, com a incidência da luz. A aquarela naturalmente ela desbota já, sabe, se deixar exposta ao sol, claridade e tudo mais, ela vai desbotando assim um pouco, mas essas com a tinta líquida, elas, quando você termina, elas têm um brilho assim, um glow enorme, e depois elas vão perdendo um pouco da cor. Bem, aí nós temos aqui este material que é de baixo custo e muita eficiência e muitas possibilidades, eu diria, que são os lápis aquarelados. O que
que acontece? Esses daqui são da Faber-Castell, não são de nenhuma marca profissional, incrível, nem nada, né? Com todo respeito aí a economia, porque mesmo sendo um lápis da Faber-Castell, eles não estão assim tão baratos e tão acessíveis não, infelizmente. Aqui eu tenho misturado um kit de 24 e um de 48, e as pessoas costumam usá-los como? As pessoas costumam pintar no papel e depois vir e passar água e tal. E aí o que acontece? Se tu passar o lápis muito marcado, uma parte que ficou mais pigmentada, acaba ficando manchado, não consegue diluir direito. Isso tudo acontece. Eu uso de uma maneira diferente. Eu uso um pincel molhado com água, passo e uso como se fosse uma paleta de cor mesmo, uma paleta tinta seca que você umedece e vai diluindo. Dá um pouco mais de trabalho, dá, mas foi assim que eu comecei. Durante alguns anos, o único material que eu tinha de aquarela era esse. E era isso que eu usava para tudo. Só depois, muito tempo depois, é que eu comecei a ganhar aquarela com o nome de aquarela. E funciona, gente, dá pra fazer muita coisa com eles, dá pra misturar, tem uma certa dificuldade pra misturar as cores, assim, isso é verdade, que todas as outras tintas que eu mostrei antes, se você pega, sei lá, um azul e um verde, e vai clareando, vai misturando, os pigmentos, eles interagem entre si, funcionam super, mas esse daqui é um pouco mais difícil, é bem complicado, por isso que tem que ter já uma variedade de cores disponíveis, de tons, para que você já trabalhe com ele diretamente naquela cor, porque senão fica bem mais complicado, mais difícil de conseguir. Então, por hoje era isso, basicamente, mostrar um pouquinho sobre os diferentes tipos de aquarela que você pode usar. Aqui a gente está falando dos pigmentos mesmo, não estamos falando de médium, de isolante, de nada, é só das tintas mesmo, os pigmentos possíveis. Esses são alguns. E para quem tá começando, vale a pena arriscar com lápis aquarelável ou então com uma paletinha de cor. Existem várias escolares muito boas, tem da Léo e Léo, tem da própria da própria Faber-Castell, enfim, tem várias possibilidades aí acessíveis, bacanas e que vale a pena experimentar. Se você tem interesse, arrisca!